Uma visão geral do método e do processo da exegese bíblica. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre exegese bíblica a partir do livro, Introdução à Exegese Bíblica de Michael Gorman. Vai ficar um link na descrição deste vídeo para a aquisição do livro se você quiser ler ele por si mesmo, tá bem? Então agora nós vamos falar de algumas questões um pouco mais técnicas da questão da exegese, que podem aí ser do interesse de vocês que queiram aprender de alguma maneira, se aprofundar na leitura e na produção escrita a respeito da Bíblia, tá bom? Então o Michael Gorman escreve o seguinte: até agora fizemos um exame lógico e teórico. O restante desse livro é em grande parte dedicado aos aspectos práticos da exegese. Ler e escrever cuidadosamente sobre a Bíblia. Uma leitura aprofundada e atenta, ou exegese de uma passagem bíblica, requer um método. O método proposto neste livro apresenta 7 elementos básicos. Eles estão aqui brevemente descritos e serão desenvolvidos mais detalhadamente nos capítulos subsequentes. Então, se você está acompanhando a série sobre exegese, você vê que a gente discutiu bastante coisa dentro do âmbito da pressuposição, das abordagens, das lógicas, de cada forma de você abordar a Bíblia e etc. Então, discussões bastante teóricas, que abrem, inclusive, várias perspectivas diferentes para a gente abordar a palavra de Deus. Mas, a partir de agora, o Michael Gorman vai começar a entrar em questões mais práticas e técnicas. Essas são as coisas que às vezes assustam algumas pessoas no mundo da exegese. Mas você não tem que ficar assustado. O que você tem que fazer é estudar, compreender da melhor forma possível e ver que, geralmente, os exegetas gostam de um pensamento assim bem metódico. Então ele vai apresentar 7 elementos básicos que para ele compõem aquilo que ele chama de exegese. Ok? Que nada mais é do que uma leitura atenta da Bíblia, acompanhada de uma escrita atenta a respeito da Bíblia, Porque geralmente a exegese ela acaba se materializando na forma de um trabalho escrito, de um texto, de um livro, de um artigo. De alguma coisa assim colocada de uma maneira escrita, tá? Então ele vai continuando aqui o seu raciocínio dizendo da seguinte forma: para propósitos de leitura de um texto bíblico, os elementos desse processo não podem e nem devem ser sempre cegamente seguidos. Esses passos são, ao contrário, elementos de uma leitura atenta ou de uma exegese. O processo real de ler e interpretar é mais parecido com um círculo do que com um contorno, à medida que você se move para trás e para frente, de uma parte para o todo, do texto para o contexto, do significado original para a relevância contemporânea e assim por diante. Esse processo é por vezes designado como um círculo hermenêutico, sendo a hermenêutica a arte da interpretação. A interpretação é realmente um processo mais do que linear e tem sido adequadamente descrito como um processo de ir em frente seguindo em círculos. A imagem do círculo, porém, não significa sugerir a falta de progresso como o andar em um círculo vicioso, do qual nunca se escapa. Alguns intérpretes, por causa disso, têm sugerido que uma imagem melhor seria o da espiral, uma ação que se torna mais e mais restrita. Outra analogia útil é da tecelagem. Exegese é tecelagem de um conjunto de fios ou elementos únicos, mas interrelacionados de uma leitura cuidadosa do texto bíblico. No entanto, será extremamente benéfico pensar atentamente através de cada um dos elementos específicos ou passos do método. Então o que acontece? Ele começa a dizer que é o seguinte: você tem 7 elementos básicos da exegese. Mas isso não quer dizer que você precisa seguir esses 7 passos cronologicamente de uma forma assim muito fechada. Não, você pode começar estudando o contexto, depois pensar em algumas aplicações contemporâneas, depois fazer uma análise léxico-sintática, depois você pode pensar em questões de introdução, você pode
trabalhar com hipóteses de conclusão desde o princípio do seu trabalho e etc. Então você percebe que não é uma coisa hermeticamente fechada, é uma coisa aberta, que você vai e vem o tempo todo, até naturalmente construir os 7 passos da melhor forma possível. E aí ele fala que é como você andar em frente seguindo em círculos, né? Mais ou menos como a imagem do famoso livro, né, da espiral hermenêutica. Você começa em um ponto e começa a caminhar e avançar, e você de alguma maneira vai tendo uma compreensão mais total, mais global, mais abarcante do texto, e aí você vai poder então estar o quê? Mais preparado para falar a respeito dele. Então, vamos pensar assim, a hermenêutica ou a exegese, nesse caso, elas são úteis para todas as pessoas que querem, de alguma maneira, entender melhor o texto, explicar melhor o texto, pregar melhor o texto, dividir as verdades daquele texto com outros de uma melhor forma, e é isso que a gente vai sendo capacitado a fazer quando a gente estuda esses temas, tá? Desta forma, mas essas coisas não são como leis dos medos e persas, tá? Que você tem que fazer do jeito que o professor mandou. É claro, leve em conta o que os professores orientam, mas de alguma maneira também existe liberdade de pensamento, esse vai e vem, né? Então ele fala assim, né? A gente tem que ir de alguma maneira, levando em consideração vários aspectos diferentes quando a gente trabalha os textos, né? Então, assim, é da parte para o todo, do texto para o contexto, de um significado original para a relevância contemporânea. E a gente tem que sempre pensar em todas essas coisas, nesse vai e vem, nessa espiral hermenêutica, no nosso trabalho de interpretação da palavra de Deus, tá? Isso é bastante importante. E claro, esse é um dos pontos que as pessoas acham um pouco chato, né? As pessoas, elas querem ler um texto bíblico, imaginar o que ele significa e sair falando aí as suas imaginações e impressões particulares. E geralmente, o que acontece, né? O texto é lido, o texto é abandonado, nunca mais se volta para o texto, e é isso que acontece em muitas pregações, em muitos estudos, entre aspas, bíblicos, que se tem por aí, né? Então, o ponto da exegese é justamente ensinar a gente a se focar no que o texto de fato diz e permanecer dentro dos limites, né, do que o texto diz. Então ele continua dizendo assim: para o propósito de escrever sobre um texto bíblico, aqui falando mais de uma exegese escrita, tá? O método seguinte pode ser usado com sucesso em seu todo, para produzir interpretações escritas de alta qualidade. Também pode ser alterado de acordo com necessidades ou vontade individual de estudantes ou instrutores. Então é o seguinte, se você quer escrever exegese, se você quer realmente produzir livros ou artigos ou trabalhos de qualidade dentro desta área, o método que ele vai apresentar é adequado, ainda que você possa fazer adaptações de acordo com a sua necessidade ou com a sua vontade que você tiver em relação a uma questão exegética. Então, por exemplo, se você não for fazer um trabalho escrito, mas você ainda assim quiser fazer o trabalho exegético, vamos pensar assim, para pregar, por exemplo, então talvez você não precise escrever tudo nessa ordem e desta forma, tá? Mas de qualquer forma, todo esse processo, todo esse método aqui, eles podem te ajudar na preparação de um sermão mais exegético, por exemplo, tá bem? Então, os 7 elementos do método que ele propõe são os seguintes. Primeiro, pesquisa. Segundo, análise contextual. Terceira, análise formal. Quarta, análise detalhada. Quinta, síntese. Sexta, reflexão. Sétima, aprimoramento e ampliação, tá bom? Então essas são as 7 etapas da exegese, ou os 7 elementos da exegese, se assim você preferir. Então, veja, você precisa trabalhar todas estas questões para você ter uma exegese completa. De alguma maneira, tudo começa com um interesse a respeito de um texto. E quando você tem interesse, você quer saber mais a respeito do texto, e você faz a sua pesquisa. O que o texto diz, como diz,
como esse texto é interpretado, e você pode pegar vários elementos, né, em relação à gramática, em relação à história, em relação aos temas, em relação aos personagens daquele texto, as cenas presentes naquele texto, e fazer a sua pesquisa, né? Como que esse texto é entendido, ou foi entendido, ou pode ser entendido. Depois de uma pesquisa inicial, lembre de levar em conta os aspectos contextuais. Então, como que funciona esse livro? É Antigo Testamento? É Novo Testamento? Foi escrito em que língua? Como é que tá? Como é que não tá? E aí já começa uma análise formal, né? A forma, a estrutura, a gramática, o movimento. A análise detalhada, ela é, vamos pensar assim, um panorama geral de todas estas questões. E aí lembre-se também que é importante, no trabalho da exegese, você fazer resumos ou sínteses daquilo que você está dizendo, até mesmo para melhor compreensão daquele que está lendo, daquele que está ouvindo o seu sermão e coisas desse tipo. Depois você tem um trabalho de reflexão e um trabalho de aprimoramento das suas conclusões ou ampliação da sua exegese inicial, tá bom? Então, basicamente, esses aqui são os 7 elementos, né, da exegese segundo Michael Gorman, e ele diz o seguinte: é importante observar que alguns exegetas consideram os elementos da reflexão como suplementares à própria exegese. Eles podem sugerir que qualquer conceito pessoal ou reflexão teológica sobre um texto não são abordagens científicas do texto. Na melhor das hipóteses, ou na pior delas, isso é um convite para a exegese. Então lembra lá, exegese é você retirar do texto o seu significado. Exegese é você lançar sobre o texto um significado que lhe é externo, tá bom? Isso, inclusive, é muito comum nas tradições religiosas de uma forma geral. Às vezes, quando um texto bíblico vai de encontro às ideias de uma denominação religiosa ou de uma pessoa religiosa, às vezes a tendência desta pessoa fazer exegese e lançar sobre aquele texto significados externos ao próprio texto é muito comum, tá bom? E aí, claro, aí existe um pouco assim da problemática da interpretação correta versus a interpretação equivocada, né? Isso é um pano para manga, para muita discussão em relação ao mundo da teologia, mas é importante a gente saber que essas questões existem, e a gente precisa também saber que alguns exegetas acham que a tarefa da exegese é simplesmente ir lá ao texto, ao seu contexto e etc, e entender o que o texto diz, ponto. Não há aplicação, não há reflexão, não há concordar ou discordar, ponto. Simplesmente é o que está dito e acabou. Certo? Ainda que é importante também a gente entender que ninguém trabalha o texto de uma forma absolutamente isenta de pressupostos ou conclusões ou aplicações particulares daquilo que o texto significa ou pode significar. Então, às vezes, também tem que tomar um pouco de cuidado com toda essa retórica, né? De que a gente não pode refletir ou aplicar o texto, senão estaremos fazendo exegese. Nem sempre isso é verdade. A gente pode fazer uma ótima exegese e fazer uma aplicação ou reflexão em cima desta boa exegese, tá bem? Aí ele continua dizendo o seguinte: recusar-se a considerar uma reflexão responsável sobre o texto como um aspecto da exegese é uma visão míope e desnecessária. A maioria dos exegetas tem os olhos em 2 horizontes: o mundo ao redor do próprio texto e o mundo de sua própria experiência pessoal e comunitária. Isto é, ao mesmo tempo normal e apropriado, embora haja formas de se envolver com esses 2 horizontes que são mais responsáveis do que outras. Exegetas que não têm nenhum interesse no significado contemporâneo do texto bíblico são naturalmente livres para se abster de refletir sobre eles. Entretanto, muitas pessoas que não se consideram pessoalmente religiosas acham difícil evitar fazer reflexões sobre a literatura que estão lendo, seja literatura clássica, religiosa ou qualquer outra. Não temos de estar comprometidos com leitores espirituais ou teólogos liberais para legitimar esse interesse. Todavia, não precisamos esconder o nosso envolvimento com o texto quando o abordamos no ambiente acadêmico. Embora, naturalmente, seja fácil e, em geral, considerado mais apropriado ser explícito sobre tal comprometimento, quando se é filiado a uma instituição religiosa. Não há razão, especialmente num contexto pós-moderno, para não expressar ideias e compromissos com uma instituição, desde que isso seja feito com humildade intelectual e com respeito à opinião dos outros.
Então aqui o Michael Gorman coloca algumas coisas que são extremamente interessantes. É verdade, a gente reconhece que algumas pessoas são contra, né, a aplicação e a reflexão contemporânea em relação ao significado do texto. Muitas pessoas, inclusive, né, dentro do método crítico histórico, são muito rígidas em relação a isso. O texto significava isso naquele contexto e acabou. Não há aplicação, não há relevância presente e etc. Geralmente também são pessoas que vão mais para um lado assim de tirar os elementos sobrenaturais, de inspiração divina do texto bíblico, lê-se aquilo como um documento humano que tem aquela relevância maior no contexto em que foi produzido e depois disso vira peça de museu. Basicamente, essa é um pouco da problemática de fundo em relação ao que o Michael Gorman está aqui trabalhando. Então ele diz o seguinte: ok, se respeita os teólogos que querem agir desta forma e nesta direção, mas nós cristãos não precisamos agir desta forma. A gente entende que existem esses dois horizontes, tá? Existe o mundo bíblico e o nosso mundo. E é fato que a Bíblia foi produzida no seu próprio mundo e não no mundo atual. Então, existem sim dois horizontes. O que o texto queria dizer para a sua audiência original? Ok. Essa é uma preocupação legítima, a gente tem que procurar esse sentido original da intenção do autor, do que o autor escreveu, no contexto em que escreveu e etc. Mas isso não evita, ou pelo menos não necessariamente evita, que a gente seja capaz de trabalhar o texto dentro de um contexto mais contemporâneo, atual, onde a gente possa trazer as verdades bíblicas para a reflexão do nosso tempo, do século XXI, tempos de internet, tempos de um monte de coisa aí que não existia na época dos tempos bíblicos, tá? Então tudo isso é importante da gente entender. Agora veja, o que ele coloca é que quando nós temos um compromisso religioso na leitura exegética da Bíblia, a gente deve ser explícito em relação a este compromisso. Isso tem muito a ver com a questão de honestidade intelectual em relação à sua própria tradição religiosa. Então, por exemplo, eu, adventista do sétimo dia, faço exegese sob o prisma adventista do sétimo dia. O católico faz exegese sob o prisma católico. O presbiteriano faz exegese sobre o prisma presbiteriano. O pentecostal faz exegese sob o prisma pentecostal. E claro, existem muitas, vamos pensar assim, divisões dentro do cristianismo, mesmo dentro das tradições existem posturas exegéticas diversas e diferentes. Por exemplo, dentro do adventismo do sétimo dia existem várias exegeses, vários proponentes de várias formas de exegese diferentes. Existem pessoas que acham que o método crítico histórico dentro do adventismo é absolutamente satânico, humanista, equivocado e etc. E existem teólogos adventistas que acham que o método crítico histórico pode ser bastante útil em relação a algumas questões do texto bíblico e que você pode ter uma espécie de exegese crítico-histórica que seja fiel ao que a Bíblia diz e etc. E fazer uma mescla do método crítico-histórico com o método gramático-histórico e etc. Existem, então, dentro das próprias tradições religiosas, essas diferenças de opinião e essas diferenças de metodologia prática na hora de fazer a exegese, tá? Então vai ter aquele teólogo eclético, tá? Adventista, por exemplo, que vai seguir bem a linha aqui do Michael Gorman, e vai ter aquele teólogo um pouco mais restrito a uma abordagem XYZ de acordo com aquilo que é a sua convicção pessoal dentro do adventismo, e dentro das outras tradições funciona da mesmíssima forma, tá? Não existe unidade de pensamento ou de metodologia exegética em nenhuma tradição cristã. Inclusive, para corroborar aquele pensamento, quando todo mundo pensa igual, alguém não está pensando. Quando todo mundo age da mesma maneira, está acontecendo algum elemento complicado aí que está tirando a individualidade das pessoas. Então, geralmente, as igrejas são comunidades vivas, pulsantes, que mantém em seu meio pessoas de abordagens e convicções e pensamentos diferentes, e isso se reflete também na hora da exegese. E o importante é a gente se manter honesto em relação a isso. Não pretender ser o que não somos, e não pretender que não somos aquilo que de fato somos. Então, a honestidade intelectual é o chamado do Michael Gorman para cada um dos seus leitores, e nesse ponto a gente tem que concordar 100%, tá bom? E aí eu gostaria de terminar esse vídeo colocando aquilo que ele fala sobre o processo prático da exegese quando você vai escrever um trabalho escrito a esse respeito. Então ele diz que em um trabalho escrito de exegese, você vai ter
6 elementos. Uma introdução, uma análise contextual histórica, uma análise formal da estrutura do texto, né, da gramática do texto, etc. Uma análise detalhada, uma síntese e uma reflexão. Então, basicamente, são 6 passos para você escrever o seu material exegético. Então, você começa com uma introdução, naturalmente, desenvolve o seu trabalho e no final você dá uma conclusão, que é aí a sua reflexão dentro, vamos pensar assim, deste processo ou deste método que o Michael Gorman, ele de alguma maneira está, né, de alguma maneira colocando aqui no seu livro para que as pessoas aprendam e entendam e pratiquem e etc, tá bem? Não sei se ficou claro para vocês, eu acho que deve ter ficado, ou eu pelo menos espero que tenha ficado. Se vocês têm interesses maiores na exegese, eu recomendo que vocês queiram comprar o livro, vocês possam comprar. Não tem nenhuma dificuldade. O meu computador está dizendo amém aqui para vocês, tá? Não sei se vocês ouviram o barulhinho dele. Mas eu recomendo que comprem o material, aqueles que queiram se aprofundar de uma forma mais rápida, inclusive. Até porque eu vou fazer mais um vídeo sobre esse capítulo e depois vou dar uma pausa nesta série sobre exegese, voltar a falar de outras coisas e depois, mais para frente, voltarei a falar de hermenêutica e exegese de uma forma um pouco mais prática, para as pessoas realmente se aprofundarem um pouco mais nessa questão. Essa sempre foi, vamos pensar assim, uma postura minha dentro desse canal, tentar trazer para vocês subsídio teológico de alta qualidade para vocês desenvolverem as suas próprias práticas, os seus próprios pensamentos, se envolverem com o texto e com a teologia de uma forma mais profunda. Então, se você teve paciência de ver esse vídeo até aqui, eu espero que pelo menos com você eu esteja tendo algum tipo de sucesso para te ajudar a se situar dentro desse maravilhoso mundo da exegese, desse desafiador mundo da exegese, para que a gente possa ser cada vez melhores intérpretes do texto bíblico, e não só intérpretes no ponto teórico, mas também que possamos trazer isso para a nossa vida em termos, né, de encarnarmos as qualidades bíblicas que Deus deseja ver em nós, como fé, amor, verdade, paz, graça, denúncia do pecado, como também é uma coisa que faz parte da mentalidade cristã e daquilo que Deus espera de nós. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo sobre exegese, e depois vamos mudar um pouquinho as áreas do canal, e quem sabe a gente volta a falar do perfeccionismo, né? Acho que vale a pena. Um abraço!